Viajar sozinho antes dos 20 anos vai mudar a sua vida. E eu sei que quando você lê isso, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: Ah, mas não tem ninguém pra ir junto. talvez você já tenha pensado em ir pra algum lugar e não foi porque não tinha ninguém pra ir junto. Mas não é esse o ponto que eu quero chegar aqui. O que eu quero trocar uma ideia é sobre o que acontece dentro de você quando você decide ir sem depender de ninguém. E quais são os problemas de viajar sozinho. E aí sim fica interessante. Porque eu acho que a gente perde muita coisa boa esperando que as circunstâncias fiquem perfeitas. Ah, eu preciso que aquele amigo tenha tempo. Ah, eu preciso de tanto dinheiro. E aí o tempo acaba passando e a experiência nunca vai acontecer. E sabe qual que é o pior sentimento do ser humano? É o de arrependimento. Porque quando deixamos de fazer alguma coisa por medo ou até mesmo por depender dos outros, daqui a alguns meses vamos ficar se perguntando: Pô, cara, por que eu não fiz isso antes? então é exatamente por isso que eu fiz esse vídeo. Deixa eu começar com uma situação que eu acho que muita gente já viveu. Você já viu aquele lugar maneiro no Instagram, e aí você olha sua conta bancária e você vê que realmente, cara, é agora, eu tenho dinheiro. E você fica com vontade de ir, você vai mandar mensagem pros seus amigos perguntando: pô, vocês topam aí, galera? Todo mundo vai topar. E aí você começa a planejar, marca a data, tudo certinho. E uma semana antes, um pega uma doença da China, o outro quebra o braço, o outro dorme o dia todo e esquece da viagem. Parece que tudo acontece justo quando você tá prestes a ir. É complicado. E o problema é que isso acontece muito mais do que deveria. Às vezes não é nem um amigo, mas é porque a vida de todo mundo tá sempre cheia de coisa. E quando a gente condiciona a própria experiência, a disponibilidade dos outros, a gente acaba não vivendo metade das coisas que a gente queria. E aí você chega nos seus 20, 30 anos com uma lista enorme de lugares que você queria ter ido e acaba que não foi nenhum. Não por falta de vontade, mas por falta de companhia. Às vezes você até tinha grana, mas não foi. E eu acho que o mundo é muito bonito pra gente poder ficar esperando pelos outros. Mas tem um problema nisso tudo. Existe um medo aí que impede muita gente de dar esse passo. Tem o medo de se sentir solitário e pensar que não é capaz de resolver os BO da viagem. Tem aquela coisa estranha de sentar no restaurante e achar que tá todo mundo te olhando. E eu entendo isso. Mas esse desconforto que você sente antes de ir sozinho é exatamente o que faz a experiência ficar interessante. Porque quando você vai com um grupo, você tem sempre alguém ali pra poder conversar. Alguém pra decidir junto contigo, alguém pra dividir a mesma responsabilidade. E aí você nunca precisa se virar por conta própria de verdade. E isso é muito ruim, porque você não se treina o suficiente. Quando você vai sozinho, você descobre que você é capaz de sim resolver os problemas sozinho. E essa descoberta vale mais do que qualquer destino que você for. E tem 3 coisas que você aprende e adquire ao viajar sozinho. Primeiro, você aprende a começar a prestar atenção em coisas que normalmente passariam batido. Porque não tem aquela conversa paralela, não tem ninguém te chamando pra outra coisa, você acaba reparando mais no lugar que você está. Segundo, você começa a se ouvir. Acaba que a correria da rotina, escola, trabalho, redes sociais, você acaba esquecendo por um tempo isso. E aí aparecem pensamentos que você nem sabia que tinha, sobre o que você quer, sobre o que faz sentido pra você, e isso acaba revelando algo interessante. Em algumas pessoas, podem aparecer certos problemas, seja ansiedade, angústia ou algo do tipo. Porém, esses problemas já existiam antes. A diferença é que agora você teve tempo para poder sentir isso. E por mais que seja ruim, é um sinal para você resolver isso o quanto antes. E terceiro, e esse aqui eu acho que é o mais importante, você aprende a ser sua própria companhia. Quando você aprende a estar bem sozinho, você para de depender dos outros para se sentir bem. É legal demais, cara, estar com a rapaziada ali, fica muita resenha. Porém, vai ter momentos que você vai estar muito animado para fazer algo, mas eles não. E é esse momento que você deve ir sozinho. Porém, eu preciso ser honesto contigo, porque eu não quero te vender uma imagem perfeita. Viajar sozinho não é 100% bonito o tempo todo. Tem um momento que bate uma certa solidão, para ser sincero. Tem hora que você vê algo engraçado e pensa: caramba, eu queria ter alguém para compartilhar isso aqui comigo. Tem situação que dá aquele aperto no peito, que é um vazio que você sente. Porque todos nós quer ter alguém para poder compartilhar, e quando não tem, acaba que ficamos solitários com isso. E tá tudo bem sentir isso, faz parte. O que eu aprendi é que esses momentos mais difíceis são exatamente onde acontece o crescimento, porque é quando você não tem ninguém para preencher o espaço que você aprende a preencher esse espaço com você mesmo. E isso é uma habilidade que você vai carregar para sua vida inteira. E garanto que isso vai impactar em outras áreas da sua vida. Só precisamos tomar cuidado com uma coisa: ficar sozinho o tempo todo. Afinal, nós somos seres comunicadores e gostamos de ter outras pessoas por perto, e quando ficamos sem isso, acaba que podem ser que surjam alguns problemas de ansiedade, depressão e etc. Então é bom que a gente dosa um pouco isso. E aqui é onde eu quero bater em você de verdade. Calma, não fisicamente, mas verbalmente. O melhor momento para fazer isso é agora, antes dos 20 anos. Não porque depois fica impossível, mas porque agora você tem algo que vai diminuindo com o tempo. A liberdade de verdade. Sem filhos, sem aluguel, sem um monte de responsabilidade. A janela que você tem agora é diferente de qualquer outra que vai existir na sua vida. E mais do que isso, o que você aprende sobre si mesmo viajando sozinho com 18, 19 anos, ou até mesmo 15 anos, dependendo,
você carrega pro resto da sua vida inteira. A confiança que você acaba construindo, a independência que você desenvolve com o tempo, a forma como você passa a enxergar o mundo, isso tudo você aprende de uma época que você ainda tá se formando como pessoa. Não tem melhor investimento nisso do que agora, cara. E pra fechar com chave de ouro, eu quero te deixar uma coisa. O medo, ele não vai embora. Antes de você ir. Ele some enquanto você tá indo, ou às vezes nem some. Você vai com ele mesmo do lado. Então não espera, cara, se sentir seguro pra dar esse passo. Não espera a situação perfeita. Você pode começar pequeno, se precisar. Vai pra uma cidade próxima. Passa um fim de semana sozinho. Anda por lugares aí que você nunca foi sem ninguém ao lado. Ah, mas minha cidade é pequena demais, não tem nada. Será mesmo? Eu garanto que se você procurar, você vai encontrar lugares para ir, que você nunca nem imaginou. Eu moro no interior com uma cidade que habita uns 50 mil habitantes, mais ou menos. E por mais que seja pequeno, eu acabei encontrando lugares que quase ninguém aqui da minha cidade sabe. Então só vai, filho. A primeira vez vai ser sempre mais difícil. E também é que muda mais, porque o importante é só começar. Então você vai com medo mesmo. Só não leva isso como se fosse um coach, tá? Falando com você. Leva isso como se fosse um amigo dizendo que gostaria de fazer isso muito tempo antes. E só agora ele realmente tá aproveitando isso. O mundo é muito bonito pra gente poder ficar esperando pelos outros. Então, cara, se isso fez sentido pra você, comenta aqui embaixo. Você já viajou sozinho alguma vez? Tem alguma ideia de viagem pra você fazer? Quero saber. E deixa o like se o vídeo valeu o seu tempo. E se inscreve nesse canal aqui, porque toda semana tem conversa assim por aqui. Valeu!